Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayane e no vídeo de hoje, como vocês podem ver, estou sozinha novamente. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um pedacinho de um louvor que toca bastante em mim e também quero estar contando a minha história, tá? Esse louvor, assim, ele é um louvor que traz, vocês vão ouvir na história, ele é um louvor que traz muita saudade no meu coração, né? E quero estar trazendo um pedacinho pra vocês. Essa madrugada acordei, meus olhos nadando de tanto chorar, minhas pernas perderam as forças e eu não consegui levantar. Então orei, chorei, pedi, e outra vez o Senhor do meu lado em meu ouvido disse assim: eu vim e vou resolver este tempo que eu estive calado. No silêncio eu trabalhei por você e na prova você me louvou. Faltando tudo, você me adorou. Eu enxugo teu pranto agora, chegou sua hora, esta prova findou. Então, pessoal, como vocês viram, vocês vão ver no decorrer aí do vídeo, esse hino traz uma alegria ao meu coração, uma alegria de saudade, né? Mas eu vou estar contando um pouquinho da minha história pra vocês. Então, Tayane nasceu no ano 2004 e ao nascer, a minha história já traz, assim, a minha história é resumida em milagres, né? A minha vida inteira foi milagres, a minha vida inteira foi o Senhor do meu lado, né? Então, quando eu nasci, eu passei do tempo de nascer, alguns dias de nascer, eu passei do tempo. E por erros médicos, né? No caso, eu seria cesárea e o médico ainda quis tentar um parto normal pra minha mãe, no caso, né? Então, assim, o meu testemunho é muito longo, mas eu quero resumir ele. Minha mãe estava lá na maca, né? Pra dar a luz a eu e aconteceu que eu não nascia de jeito nenhum e o médico tentando, né, fazer o que fosse parto normal. E a minha mãe já estava, né, ali debilitada, né, e foi o momento em que ela pediu para Deus, implorou para Deus, ela já estava sem nenhuma força, para que Deus tirasse eu e mostrasse pros médicos que Ele é Deus, né. E aconteceu que naquele tempo ali, o médico estava saindo, e a minha mãe agarrou no braço do médico e falou: por favor, tira minha filha, porque eu vou morrer e eu não tô sentindo o bebê se mexer. Eu já tinha parado de se mexer. E foi aí que o médico falou: então vamos fazer, né, um exame pra ouvir o coração. E ele fez o exame e constou mesmo que eu não tinha mais batimentos cardíacos do bebê, no caso eu, né? E foi aí então que ele se apavorou e saiu correndo pra fazer cesárea, né? Mas aí chegou nesse estado que minha mãe já não estava nem aguentando mais. Aí ela ergueu as mãos pro céu e pediu pra Deus, para que Deus tirasse eu, né, pra mostrar pros médicos que Ele é Deus. E foi aí que eu nasci, sem força, sem ela fazer nenhuma força. Eu simplesmente nasci pela mão do Senhor Jesus, mas nasci, né, com um umbilical em volta do pescoço e nasci totalmente sem cor, preta, né, no caso, sem respirar, sem nada. E aí a minha mãe fez um propósito com Deus
me entregou para ele, né? No caso, desde o ventre eu já era dele, sou dele, mas ali naquele momento ela fez um propósito que ela me entregaria para a obra do Senhor, né? Vocês vão me perdoar porque eu vou chorar muito. E aí o médico falou que eles iriam fazer uma reanimação, né? Que no caso essa reanimação de 10 é um que se salva, né? Que é uma pomada que passava, não sei se hoje acontece isso, mas antes, aquele tempo acontecia, alguns anos atrás. Eles passaram uma pomada da minha nuca até as costas. E o médico falou pra minha mãe, olha, a gente vai passar isso aqui, mas ela vai ficar paraplégica, ou vai ficar surda, ou muda, ou vai ficar com alguma deficiência, ela vai ficar. Aí a minha mãe falou que não, que se Deus tinha devolvido a minha vida, né, tinha me dado a vida, eu não ia ter problema nenhum. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não tenho problema nenhum. Graças a Deus, sou perfeita, 100%. Então os médicos, naquele tempo ali, o médico não existe mais, só que ele falou mesmo que foi um milagre. Então assim, toda a minha vida, minha história, tem muitos milagres para contar, mas esse é um milagre assim que eu carrego porque foi ali, Deus me deu a vida, né? E assim, então por isso que hoje eu agradeço muito a Deus. Aí com 3 meses, se eu não me engano, estourou, né? A pontada pneumonia, né? Me deu, e aí estourou para o intestino. E foi mais um milagre que o Senhor fez na minha vida, que o médico, o tempo que me levaram para o hospital, o médico falou que acontece de 2 formas, ela pode estourar, que vai para o cérebro, né? Ou pode estourar para o intestino, né? E no meu caso estourou para o intestino. Aí foi mais alguns meses, né, de dificuldade, mas que o Senhor, ele sempre esteve do nosso lado, do lado da minha mãe, e ali dando força para ela. E hoje, então, por isso que eu louvo o nome do Senhor, de todas as formas tento trazer alegria às pessoas, porque ele tem feito coisas muito grandes na minha vida. E assim, todas as vezes milagres e milagres, na minha gravidez também, agora, né, no meu casamento, casei, formei a minha família, e quando eu engravidei também, me deu a pneumonia novamente, né? Mas graças a Deus, ali nos primeiros meses de gravidez, que era um risco para bebê, mas Deus não permitiu que nada acontecesse a ela. Graças a Deus eu me recuperei. Assim, então Deus tem feito coisas muito grandes na minha vida. Assim, vivemos de milagres. O vídeo seria muito longo se eu contasse tantos milagres, mas eu quero contar os que mais, assim, que mostram a minha vida. Claro que muitas pessoas às vezes olham pra gente e pensam assim, né? Ou até mesmo olham pra você e pensam que você não tem passado. Mas só Deus, ele sabe o que a gente tem passado, né? Pra hoje nós estarmos aqui louvando o nome dele. E também algo que aconteceu na nossa vida, como eu estava falando deste louvor. Aos 14 anos, eu perdi o meu irmão mais velho, né? Nós somos em 5. Ele era o mais velho, quase somos um piá e 4 meninas. E aos 14 anos, quando eu tinha 14 anos, ele faleceu. Então, foi algo assim que chocou muito a minha família. E assim, as minhas outras irmãs, né, que as mais velhas, passaram mais tempo com ele. Então eu passei bem pouco. Assim, os momentos que eu lembro com ele são bem poucos. Mas assim, Deus, ele tem nos sustentado bastante. E no começo do vídeo, como eu trouxe pra vocês, esse louvor, ele cantava. E acredito que, claro que eu venho trazer aqui pra vocês algo que, assim, Deus, ele nos sustenta. Porque nós, às vezes, pensamos, que nem quando nós perdemos ele, nós pensávamos, eu realmente pensava que não ia conseguir mais, sobreviver. A gente pensa que a gente não vai conseguir sobreviver. Mas Deus, ele sustenta-nos, ele que dá força pra nós. Hoje, assim, eu consigo lembrar dos momentos bons, porque logo que o fato aconteceu, a gente não consegue lembrar, né? A gente só quer saber o porquê. E aí, quando eu pensava que
não queria mais nada pra mim, assim, eu pensava, por quê, né? Por que Deus não deixou eu ficar mais um tempo, assim? Era o meu único irmão homem, né? Aí eu perguntava pra Deus por que ele não deixou, né? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. E aí, esse louvor, eu lembro que ele cantava, né? E aí, quando eu comecei a me questionar, eu sempre louvava esse hino na minha mente. E foi aí que me trouxe forças, assim. Forças pra mim, logo no começo, eu sofri bastante, né? Eu tinha muitos ataques, assim, de desmaio. Às vezes, até na escola, logo ali que aconteceu, eu tinha que voltar pra casa porque eu desmaiava, eu ficava só chorando, eu não tinha forças, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que tento ser forte no máximo, né, trazer força para as pessoas no máximo. Então, tanto lá no velório, eu não chorei muito, né, não consegui, pra dar força pra minha mãe, né, que uma mãe perder um filho é assim, algo que ninguém consegue explicar. Então aí depois que caiu a ficha mesmo, aí eu desabei. Mas o Senhor, Ele me sustentou. Graças a Deus, Ele tem sustentado. E esse louvor toca muito no meu coração. Eu lembro dele com muita saudade. Mas lembro que logo, logo a gente vai se ver lá no céu, né? Essa é a nossa esperança. E então, gente, algo que tem acontecido na minha vida. Assim, então tem muitas coisas, muitas dificuldades que nós passamos. Pra quem não sabe, né, o meu pai é pastor. Então, nesse tempo aí, quando eu estava em casa, assim, temos visto muitos milagres que Deus tem feito na nossa vida. E a gente continua do lado, né, dele, que ele tá fazendo a obra do Senhor. Nós estamos aqui ajudando ele também. E assim, cada dia a gente vive de milagres. E esse louvor, ele fala que muitas vezes, como nesse caso que quando eu perdi o meu irmão, parece que Deus estava em silêncio. Parece que a gente orava, pedia para Deus tirar aquela dor e continuava ali. E hoje eu consigo louvar esse louvor com muita alegria, porque eu lembro que o Senhor Jesus, ele sempre está do nosso lado, independente da situação, da circunstância, ele sempre está ali. E pode ter certeza que o refrão desse hino, ele vai falar que status de campeão você nasceu para vencer. Então, muitas vezes em situações que acontecem em nossa vida, nós pensamos que nós vamos continuar ali. Nós pensamos que vamos continuar prostrado, mas não, o Senhor Jesus, ele fala nesse hino que status de campeão, muitas pessoas vão ver o seu status de campeão. Então, eu quis trazer aqui para vocês esse pequeno testemunho da minha vida, né? Assim, desde o começo. Claro que entre meio isso, muitos milagres aconteceram. Muitos milagres. Cada dia que a gente passa é um milagre. Mas assim, esses foram os que mais marcaram na minha vida e que eu trago, então, uma história, né? Claro que isso é só um pouquinho que eu estou mostrando pra vocês, mas é uma história. E assim, não fique triste. A minha palavra que eu quis trazer aqui pra vocês, talvez você tenha pensado que as pessoas olham pra você e pensam de uma maneira, né? Assim como me julgaram também, olham pra mim por eu ser nova ainda, mas não sabe da história do que nós temos passado, né? Então eu vou estar cantando aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer aqui com muita alegria, dizer que o Senhor Jesus, ele sempre esteve do meu lado e sempre vai estar do seu lado. Então, pode ter certeza que o que você está passando, talvez eu não passei, talvez o que você esteja passando seja maior do que eu passei, mas pode ter certeza que o Senhor, ele está do seu lado. E eu vou cantar um pedacinho do refrão desse louvor. Status de campeão, você nasceu pra vencer. Status de campeão, agora é pra valer. Essa história de derrota eu apago agora. Tem coisa nova pra você. História de derrota eu apago agora. Tem coisa nova pra você.
coisa nova pra você.